Pá, pá, pará, pá, pá, pá. Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos lendo a Bíblia. O alvo é ler a Bíblia toda, né? Nós vamos ler hoje o capítulo 16 do livro de Mateus. Olha só, cara, como é que a gente está avançando, né? Todo dia um pouquinho. Vamos orar? Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, entro agora na tua presença, Pai, e peço para que tira toda a soberba da minha cabeça, Pai. Tira todo o conhecimento humano, tira toda a arrogância, para que meu coração fique puro, limpo, minha mente fique vazia para receber a tua palavra, Pai. Enchei-me, Pai, a porção diária do teu Espírito me dá hoje, Pai, para que eu possa me encher com o teu Espírito, com a tua palavra, e possa meditar sobre ela durante todo o dia, Pai, sobre os teus feitos, sobre o que está por vir, Pai, que está muito claro, Pai. Te agradeço de todo o meu coração, Pai. Muito obrigado. E todos aqueles que forem assistir esse vídeo, Pai, que eles possam propagar esse vídeo aos quatro cantos da terra, porque alguém que assistir esse vídeo vai ser tocado no seu coração, Pai. É o Senhor que toca, o Senhor que escolhe, o Senhor que muda pensamento, o Senhor que transforma a vida, o Senhor que abre a mente, o Senhor que abre os olhos, o Senhor que cura da surdez espiritual, Pai. Então, que esse vídeo possa propagar pelos quatro cantos da terra, Pai. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Caríssimos, fazendo uma recapitulação, olha para hoje. O que nós estamos vivendo hoje? A gente vê muitas pregações falando sobre o final dos tempos, a volta de Jesus. Nós estamos lendo a Bíblia, nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a história. A Bíblia se completa, é um banco de dados de informação que se completa. Ela tem revelações que ela vai se encaixando, tem profecias que vão se concluindo. Tem agora a profecia que está muito perto sobre a volta de Jesus, né? Que a gente quase já pode tocar Jesus com a mão. Se a gente olhar para a linha do tempo, plenitude de tempo, nós vemos o primeiro período da plenitude do tempo da inocência, onde viveu Adão e Eva, antes de eles ainda começarem a multiplicar. Terminou com a queda, né? Quando eles comeram do fruto, desejando ter o mesmo conhecimento de Deus. Terminou o período da inocência, a plenitude de tempo da inocência, e começou do conhecimento, a plenitude de tempo do conhecimento. E aí houve muita perversidade do homem. Deus se arrependeu até de ter criado o homem e ia destruir todo, disse que mandaria o dilúvio. Houve um período de tempo, um processo. Observa que é um processo. Quem já trabalhou em linha de produção sabe perfeitamente o que é um processo. O processo tem etapas. Deus falou para Noé que levaria 120 anos para ele construir a arca e ele mandaria o dilúvio. O período do tempo, a plenitude do tempo do conhecimento terminou com o dilúvio. Aí passou o período de tempo do controle, né? Que veio com Abraão. Deus falou para Abraão que o povo ia ser escravizado porque ele estava esperando a maldade dos amorreus se completar, chegar no limite. Aí tiraria o povo do Egito e levaria para a terra que mana leite e mel, onde habitavam os cananeus, os amorreus, os heveus, os heteus, não é isso? E aí isso aconteceu, mas Deus, durante o período do deserto, onde foi construído o tabernáculo, e Deus disse como queria ser adorado, no período que ele disse como ele queria ser louvado, como é que o povo deveria se comportar, as leis, levou aquele período do Velho Testamento até chegar na Terra Prometida, e eles entraram na Terra Prometida. Aí veio o período de tempo do governo, e aí houveram reis, juízes, sacerdotes, que chegou até a plenitude de tempo da profecia que se cumpriu do Messias, que veria e veio e viveu. E aí terminou o período do tempo do governo e entrou o período do tempo da graça, que é a que nós estamos vivendo. E no período do tempo da graça fala que vai chegar o momento em que o Espírito Santo será retirado da terra. E aí não tem mais jeito. Por enquanto nós ainda temos o Espírito Santo, o Consolador. E aí quando terminar o período de tempo que é da graça, e é pela graça que nós somos salvos, pela palavra de Deus, aí vai vir o período de tempo do juízo, aonde será executada a separação do joio e do trigo, como nós lemos aqui, e Deus enviará seus anjos para a colheita. Nós agora vamos ler o capítulo 16, onde Deus fala que é preciso ter muito cuidado com o fermento dos mestres da lei, com aquilo que está sendo ensinado,
que não é de Deus. Vamos ler? Capítulo 16 do livro de Mateus. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Essa geração perversa e adúltera que nós estamos vendo aí, que já não acredita mais em milagre, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, que faz todo esse tipo de maldade que a gente está vendo aí. Os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com esse monte de ensino que você está vendo aí, esse monte de teoria, em teoria, pode ser, pode não ser, muito cuidado. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Religião é uma praga, cuidado com a religião. Os líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha o diabo possuindo Pedro. Pedro ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, a casa estava vazia. Então o diabo possuiu Pedro e estava com sutileza, tentando Jesus. A tentação tem o objetivo de derrubar você, afastar você do plano de Deus. Presta atenção, isso é muito importante. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Ele não falou para Pedro, ele falou para Satanás, que estava possuindo Pedro. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pegue todos os teus pecados, o adultério, a imoralidade, a bebedeira, os vícios, e prega na cruz. Pega a tua cruz e segue Jesus e prega na cruz tudo isso. Abandona tudo isso. É isso que está querendo dizer aqui. Siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você não vai conseguir entrar no céu por esforço próprio, porque faz bonzinho, porque faz caridade, nada disso. Você vai entrar se você estiver selado com o Espírito Santo, porque o querubim e a espada flamejante vão identificar você à semelhança de Deus. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar a um mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Talvez nós que confessamos Jesus agora, nessa era, nós possamos ter o privilégio de ver com os nossos olhos a volta do Filho de Deus. Preste atenção nisso, Jesus está voltando. Que o Senhor nos abençoe, te proteja, te guarde, te livre de toda tentação. Um beijo, fica com Deus.